Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 ao 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Se puder colocar-se de pé em reverência à leitura que nós faremos, uma leitura longa. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quem encontrou, diga achei. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vocês podem sentar. Pessoal, esse texto aqui, ele na verdade, claro que eu vou falar que é uma brincadeira, né? Mas esse texto, na verdade, ele deveria ter como um título, como tema, o nome de qualquer denominação. Qualquer denominação. Na minha Bíblia, por exemplo, que é uma Bíblia revista e atualizada, está escrito assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Acredito que da maioria deve também ter esse tema, mas eu me arriscaria a dizer que deveria ter aqui o tema de qualquer uma das nossas igrejas. Podia ter lá metodista, podia ter lá batista, podia ter lá assembleia, podia ter lá Igreja Universal, presbiteriana. Pense no nome de uma igreja, numa denominação qualquer, e deveria ser, na minha opinião, o tema desse capítulo 2 de Marcos. E vou explicar por quê. Porque, para mim, está muito claro aqui que o que acontece em todas as igrejas está contido nesses 12 versículos que nós acabamos de ler. Tudo o que acontece aqui na nossa igreja,
Na igreja aqui ao lado, na igreja ali do outro lado, na igreja aqui à frente, aqui atrás. Tudo o que acontece em todas as igrejas está aqui nos 12 versículos de Marcos, capítulo 2. É impressionante como 12 versículos conseguiram criar um compêndio, um resumo de tudo o que acontece nas igrejas. Eu posso falar disso, muita gente pode falar disso aqui, porque quem está acostumado com esse ambiente de igreja, ou desde criança, ou há muitos anos, sabe que todo tipo de gente, todas as características das pessoas nas nossas igrejas estão resumidas nesses 12 versículos do capítulo 2 de Marcos. Eu, que fui criado desde criança na igreja, que não sei o que é minha vida fora do ambiente da igreja, eu vejo claramente aqui, todos os grupos de pessoas da igreja que eu fui membro até as igrejas que eu pastoreei. E é claro que a gente acaba se identificando com algumas dessas características. A gente acaba olhando para a nossa vida e se vendo em algumas dessas realidades, e a gente também acaba, é natural, acaba sendo algo automático, a gente acaba também lembrando de algumas pessoas do nosso convívio. Poxa, fulano é esse grupo aqui, parece com essa turma aqui. Está claro aqui nesse texto. E a gente vai vendo aqui essas características aflorando. Primeiro, a gente precisa entender o contexto. Jesus resolveu ir para Cafarnaum, de novo diz o texto que ele foi para Cafarnaum, ele entrou numa casa e rapidamente espalharam a notícia que Jesus estava lá. E Jesus era como se fosse um popstar na época. As pessoas sabiam que ele estava lá e corriam para lá. Alguns por mera curiosidade, alguns por desespero, buscando que ele fizesse alguma coisa, outros simplesmente para criticarem. Tinha de tudo ali. Mas a verdade é que eles foram até onde Jesus estava e, olha, uma galera, uma multidão se uniu a ele, a ponto que não dava para entrar na casa onde Jesus estava. Tamanho era o número da multidão. Não dava para acessar onde Jesus estava. 4 homens, amigos de um outro homem que estava paralítico, que não podia andar, queriam levar o seu amigo até o encontro de Jesus, na expectativa de que eles pudessem ver o milagre de Deus se realizando na vida do seu amigo. Eles não podiam chegar até Jesus, porque era muita gente. Eles tiveram uma brilhante ideia. Vamos então destelhar a casa, olha só a coisa interessante. Vamos destelhar a casa exatamente no ponto onde Jesus está, vamos amarrar o cara pela corda e vamos soltando por cordas até onde Jesus está. Quando eu falo que Jesus era quase um popstar da época, é porque a gente só vê essas loucuras mesmo nessa turma que quer acessar os seus ídolos. Então o cara chora, o cara grita, o cara se desespera, rasga a roupa, passa a noite toda no aeroporto, esperando o seu ídolo passar pelo saguão do aeroporto. Olha que coisa louca, o cara fica ali, ele passa o dia inteiro no saguão de um aeroporto só para ver o cara passando no corredor do aeroporto. O que leva as pessoas a fazerem isso? Então, é a idolatria. As pessoas querem acessar o seu objeto de idolatria. Eu já falei aqui em uma outra oportunidade que eu sei o que é isso. Não porque eu ficava atrás de pessoas em aeroporto. Graças a Deus, desse mal nunca padeci. Mas eu tinha um ídolo na minha vida. Eu tinha uma idolatria, que era a questão de futebol. Meu time de futebol era um ídolo para mim. Eu chorava, eu ficava mal-humorado, eu ficava muito feliz, eu perdia tempo discutindo. Era uma idolatria para mim, eu era supersticioso, como eu já falei sobre isso aqui. Eu era supersticioso, sem perceber
eu estava no rumo do pecado, tudo por conta de uma idolatria. Até que o dia que eu acordei e falei, rapaz, coisa louca, como é que eu não percebi isso antes? Eu não quero adentrar especificamente no motivo que leva as pessoas a fazerem isso, mas estou mencionando isso para vocês, só para que a gente tenha uma ideia, ainda que distante, mas uma ideia do que acontecia onde Jesus estava. Algumas pessoas queriam ser curadas, outras queriam só reclamar e criticar, pegar um furo dele para dizer, ó, tá vendo, eu vi Jesus fazendo isso, eu vi ele se autoproclamando rei, ele é um herege, ele merece morrer. Tinham aqueles que de fato precisavam de uma ação dele, de uma cura, então tinha tudo quanto era gente ali. E os caras então destelharam e jogaram o seu amigo pela corda. Jesus, ao ver aquela cena, Jesus declarou uma palavra de bênção, vou falar sobre isso daqui a pouco, declarou uma palavra de bênção sobre aquele paralítico, o cara foi curado. Mas algumas outras na RAI que nós lemos, e que mostram os tipos de pessoas que nós temos nas nossas igrejas. E eu vou falando aqui sem qualquer pretensão de associar diretamente, especificamente A ou B ou C a determinado grupo, mas eu vou falar de forma geral, e você, juntamente com o Espírito Santo, é que vai ter a incumbência de se tornar sensível à ação do Espírito, para que esse próprio Espírito possa gerar dentro da sua alma qual grupo você faz parte. Para que você, ao ouvir eu falar de forma geral, você possa perceber, com a ajuda do Espírito Santo, eu faço parte desse grupo. E ao associar a sua vida ao grupo, ou aos grupos que eu vou mencionar aqui, que você possa também ser sensível e permitir que o Espírito Santo molde você às necessidades que cada grupo precisa ser moldado. Porque cada grupo aqui, daqueles que têm uma atitude positiva até aqueles que têm atitudes negativas, todos precisam estar atentos a alguma coisa. Primeiro aqui, eu vou destacar o grupo dos 4 amigos. Esses aqui são elogiáveis. É um grupo elogiável, é o grupo dos 4 amigos que entenderam a necessidade do amigo em comum paralítico e deram um jeito para fazerem com que aquela pessoa pudesse chegar até Jesus. Isso é uma bênção. Todas as nossas igrejas carecem, precisam de pessoas como essas. Por isso que eu brinquei aqui no início, que para mim não tinha que estar o nome aqui, o tema, cura de um paralítico em Cafarnaum, mas tinha que estar Batista, Metodista, Assembleia, Igreja A, B, C, porque toda igreja ou tem ou carece de ter pessoas como essas aqui. Primeiro, o grupo dos 4 amigos que entenderam, foram sensíveis à necessidade de uma pessoa que estava precisando da ação de Deus, foram com o cara até a porta, chegaram, se depararam com aquela multidão que os impedia de acessar aquele lugar onde Jesus estava, então eles deram um jeito para que aquele amigo em comum pudesse ter a manifestação da misericórdia e da graça de Deus manifestada na sua vida. Eles não mediram esforços. Tem aqueles que às vezes chegam na porta e falam, rapaz, tem muita gente, dão meia volta. E eu liguei para o cara, uma vez o telefone dele não atendeu, deixa para lá. Eu convidei ele para vir à igreja em 1980, 41 anos atrás, e o cara disse que não, então agora é com ele mesmo. Eles chegaram na porta da casa, viram uma multidão que não deixava mais ninguém entrar. Não era um corredor isolacionista para dizer, não, ninguém vai entrar aqui porque a gente não quer. Não, é porque tinha muita gente. Eles então deram um jeito, pensaram como que nós podemos fazer com que o nosso amigo em comum acesse a misericórdia, a graça, a possibilidade de cura em Jesus. Qual é o jeito? De selhar a casa, tirar a telha e jogar o cara até Jesus por cordas. Quem pensaria nisso?
Quem pensaria nisso? Olha que coisa aparentemente, humanamente falando, absurda. A igreja está entupida de gente, não dá para entrar mais ninguém, tem gente na escada. Então vai ali, cata um andaime, bota um andaime aqui pela janela, uma escada aqui, aqui na janela e joga a turma pela janela. Se alguém fizesse isso hoje, você consideraria algo muito absurdo? Rapaz, não dá para entrar pela escada, mas está entupido de gente a igreja, o cara está subindo por uma escada, por um andaime pela janela. Mas era a necessidade que aquele homem tinha, e os seus 4 amigos entenderam que não podiam abrir mão de fazerem de serem uma ponte, um acesso, um elo, para que aquela pessoa chegasse até Jesus. Nós precisamos desse grupo de pessoas às nossas igrejas. Nós precisamos desse grupo que é composto por esses 4 amigos do coxo dentro das nossas igrejas. Especificamente dentro da nossa igreja, Igreja Metodista da Taquara, ou em qualquer igreja que você que está acessando esse vídeo em algum momento faz parte. Você precisa ser essa pessoa. Nós precisamos ser essas pessoas que insistem, que buscam em Deus criatividade, que amam as vidas, que entendem que as vidas são importantes para Deus e elas precisam acessar a misericórdia e a graça que nós um dia tivemos acesso. Veja o texto de Atos, capítulo 4, versículo 20. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é esse texto, onde Pedro e João estavam ali na porta do templo, estavam ali evangelizando, pregando a palavra de Deus. E um coxo, um paralítico, apresentou-se diante deles. Eles foram e disseram àquele homem: nós não temos prata nem ouro, e o que temos é só a unção de Deus. Então isso nós repartimos contigo. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O homem se levantou e entrou dentro do templo, pulando, saltitando de alegria. As autoridades da época ouviram que Pedro e João tinham feito aquilo e prenderam os caras. Que absurdo é esse que vocês estão curando pessoas? E Pedro e João declararam, então, nesse texto que eu mencionei, uma das frases que eu acho mais tremendas de toda a Bíblia. Eles disseram: nós não podemos ficar calados diante daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Nós não podemos absolutamente reter para nós mesmos, retermos em nós mesmos, dentro de nós, ficar com isso guardado. Nós não podemos reter a informação daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. É poderoso demais para ficar contido dentro de nós. É graça sobre graça, é abundante demais para que isso fique reservado à nossa igreja, ao nosso templo, aos nossos cultos, ao nosso pessoal, ao nosso grupinho. É algo poderoso demais para que eu reserve isso apenas a uma informação que um dia me impactou, mas que muita gente carece também de ser impactada, e eu não espalho isso. E eu não sou alguém que reverbera aqui, leva essa informação para frente. Então nós vemos aqui o primeiro grupo, o grupo daqueles que precisam ser sensíveis às causas dos outros, que têm a necessidade de conhecer Jesus. E você pode ter certeza absoluta, o que não falta é paralítico do seu lado, esperando só alguém desselhar telhas e fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus. Um dos textos que eu mais menciono aqui, você já me ouviu, acho que quase todo culto, ou culto sim, culto não, eu menciono esse versículo, está lá em Romanos, que a ardente expectativa do ser humano é pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. O mundo espera que eu e vocês tenhamos a intenção e a disposição de destelhar a casa, de tirar as telhas, de sermos pontes para outras pessoas conhecerem a Jesus. Não existe evangelho só de levantar as mãos e sentir arrepio no corpo. Não existe evangelho só de levantarmos as mãos e cantarmos belas canções no templo e sentirmos uma sensação prazerosa que invade a nossa alma.
Não existe evangelho apenas as ações protocolares da religião, onde nós vemos ao templo, onde nós vimos as ações de Deus, onde nós ofertamos, contribuímos financeiramente, onde nós revemos pessoas que amamos e que nós já nos acostumamos ao relacionamento com elas, mas evangelho é a boa notícia. A própria expressão evangelho representa isso. Quem está participando da escola dominical, nós falamos há algumas semanas atrás sobre os evangelhos. O evangelho vem da expressão grega euangelion, que significa boa notícia. Nascia o filho de um rei, então alguém anunciava para toda a comunidade a boa notícia, o evangelho do rei. Olha, nasceu o primogênito do rei, ou então nasceu mais um filho do rei. Era o evangelho, era a boa notícia. Por isso que nós falamos que é o evangelho de Deus para o mundo, que é Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. E se é boa notícia, ela precisa ser apresentada. Se é uma notícia, ela precisa ser levada a outras pessoas. Se é uma notícia, nós então precisamos fazer com que essa informação chegue a muitas pessoas. Então esse é o primeiro grupo. É o grupo daqueles que são pontes para pessoas conhecerem a Jesus, que são sensíveis às suas necessidades. Porque ninguém vai destelhar uma casa, vai colocar um amigo paralítico amarrado numa corda e vai levando o cara, vai acessando o cara até Jesus, se ele primeiro não for sensível à causa daquela pessoa. Eu só vou ter o desprendimento de destelhar uma casa, amarrar alguém em cordas e fazer o inusitado, se eu entendi a necessidade daquela pessoa. Se eu não entender, se eu não for sensível à necessidade daquela pessoa, eu não vou me apresentar para o inusitado. Eu não vou me apresentar para o inusitado. A gente tem falado desde o início da pandemia, que os cultos online se tornaram uma realidade recorrente. A gente tem falado, compartilhe o link do culto com outras pessoas. Se inscreva no canal da igreja, porque com isso você dá relevância ao canal da igreja, você faz com que o canal se torne maior e o YouTube, naturalmente, ele começa a espalhar aquele conteúdo com mais recorrência se o canal cresce. Se mais visualizações você tem ali, se mais pessoas curtem aquela programação. Coisas simples, próprias à tecnologia, que qualquer youtuber aí da vida faz isso. O cara já abre o vídeo dele falando, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha isso, que se ajuda o canal a crescer. Coisas simples, mas que às vezes nem isso nós conseguimos, somos motivados a fazer. Quanto mais destelhar uma casa e acessar um paralítico a Jesus. Então, eu estou falando de estar pronto ao inusitado. Quantas pessoas você tem tido um olhar sensível às suas necessidades? E quem é sensível à necessidade de alguém entende e foi impactado pela graça, sabe e entende que a única solução para aquela pessoa é Jesus. Você sabe disso. Com certeza aqueles 4 homens que destelharam a casa e acessaram o paralítico a Jesus pelo telhado, eles já tinham a informação de quem era Jesus, já sabiam que Jesus era capaz de fazer. Tanto é que eles não mediram esforços para isso. Então esse é o primeiro grupo, o grupo dos 4 amigos que se sensibilizaram e fizeram Jesus conhecido daquela pessoa que tinha necessidade. Você faz parte desse grupo? Eu falei que todos os grupos que nós conseguimos perceber aqui nesses 12 versículos, eles têm as suas características e também têm particularidades que geram a necessidade de algum ajuste ou de manutenção. Esses aqui, eles precisam continuar tendo esse olhar sensível, não apenas para esse paralítico, mas para todos os outros que carecem e necessitam do amor e da graça de Deus.
Nós sabemos que o texto bíblico nos ensina o seguinte: lance muitas sementes, porque você não sabe qual delas você vai colher frutos. Lance muitas, convide muita gente para ouvir a palavra de Deus, se debruce em discipular muitas pessoas. O que você ouve aqui na igreja, no domingo, na escola dominical, no culto quarta-feira, espalhe para outras pessoas, compartilhe isso com elas. Pastor, eu não sou um grande pregador, um exímio pregador, uma exímia pregadora, eu não sei falar como as pessoas que sobem ao púlpito, mas você tem o conteúdo, então você pode passar isso a elas. A quantas pessoas na semana você falou de Deus, você se mostrou ser sensível e pronto a destelhar casas para fazê-las acessar Jesus? Esse é o primeiro grupo. Nós também temos um outro grupo aqui representado, que é o grupo da galera que está ali aparentemente junta, mas está ali para criticar. Isso fica claro, porque a Bíblia fala que os escribas que ali estavam começaram então a arrazoar, a discutir entre si aquela blasfêmia de Jesus. O versículo 6 diz: mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Eles estavam criticando porque Jesus havia declarado perdão sobre o pecado do paralítico, que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas olha só, todos ali que estavam naquela casa, uma multidão, estavam com a melhor das intenções? Não. Tanto é que esses escribas estavam ali. E eles viram o que Jesus estava fazendo, o que os amigos estavam fazendo pelo seu amigo em comum coxo. E mesmo assim, eles só queriam criticar. Então fica claro que nem todos que estão no ambiente são pessoas que estão com o coração e com a melhor das intenções. Tem muita gente, e aí eu vou brincar de novo, o tema tinha que ser o nome das diversas igrejas. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que a intenção não é a melhor, que em algum momento eles foram até afetados pela graça, em algum momento eles foram até impactados pelo amor de Deus, em algum momento eles foram até atraídos para estarem dentro da casa, mas por alguma razão, algum motivo que não veio do trono de Deus, eles conseguem ter os seus olhares muito mais fixados naquilo que eles consideram não ser bom do que aquilo que realmente é bom. Os caras estavam ali somente para criticarem a Jesus. A Bíblia fala que eles eram escribas. Sabe quem eram os escribas? Os escribas faziam parte dos responsáveis, na época, os responsáveis por tornar permanente na vida do povo os ensinos e as doutrinas, porque eram eles os escreventes. Eles eram os escribas. Eles eram parte da estrutura religiosa. O que eles escreviam era o que ficaria para sempre para o povo a nível de informação. Olha a responsabilidade dos caras. Olha a responsabilidade dos caras. E por aí nós vemos pessoas que às vezes têm responsabilidades muito abrangentes dentro das nossas igrejas, mas cujo coração não está totalmente em Deus. Isso é sério demais. Eu posso subir esse altar e o meu coração não está totalmente em Deus. Eu posso cantar aqui em cima e levar você a cantar e o meu coração não está totalmente em Deus. Eu posso liderar um grupo e o meu coração não está totalmente em Deus. Nós estamos falando de alguém, de um grupo, melhor dizendo, que operacionalizava a estrutura da religião judaica da época. Nós não estamos falando de neófitos, ignorantes, pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ali. Eles sabiam muito bem, mas os seus corações estavam tomados de preconceitos. Quem é esse homem para declarar o perdão do pecado? Só Deus pode perdoar pecados. Ele está blasfemando. Ele está fazendo algo que não deveria ser feito. Ele não tem autonomia para fazer isso. Eles não se importavam com a cura,
Eles não se importavam com os milagres, eles só se importavam com aquilo que estava nos seus corações como verdade ou mentira. Saindo um pouco desse texto, indo para outras referências na Bíblia que falam sobre a experiência de Jesus e dos doutores da lei, dos religiosos da época, você vê que os caras eram assim. Jesus uma vez curou um cego de nascença. Se alguém que você sabe que é cego, entrar por essas portas, pulando, cantando, celebrando, dançando, gritando, dizendo que está curado e que está enxergando, qual seria o seu comportamento, a sua reação? Pense agora, qual seria a sua reação? Você ia abraçar o cara, você ia gritar com ele, você ia pular com ele, você ia falar em mistério, você ia rodopiar, você ia girar, você ia rolar no chão, porque é algo espetacular. Sabe o que os religiosos da época de Jesus fizeram quando aquele cego de nascença foi curado? Eles perguntaram: quem te curou? Eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora estou vendo. Eu era cego, não vi o cara, e quando ele jogou a lama com saliva nos meus olhos, ele mandou eu lavar aqui no tanque de Siloé, então eu nem vi o cara, ele mandou eu vir e eu só sei que eu era cego, e agora eu estou vendo. E ele não tinha visto mesmo Jesus, ele era cego. Jesus mandou ele lavar os olhos no tanque de Siloé, que passava dentro do pátio. Então ele não tinha visto Jesus. Quando ele lavou os olhos, Jesus não estava mais à sua frente, ele não estava mentindo. Eu não sei quem me curou. E os religiosos continuaram ali: quem te curou? Você tem que falar. Eles não se importaram que o cara estava curado. Aí, o homem continuou falando: eu não sei. E ele te curou num sábado. Olha aqui, absurdo. Além de alguém ter te curado, ainda te curou num sábado. Olha que absurdo. Em outra oportunidade, o homem da mão mirrada, da mão retorcida, o homem entrou com a mão debaixo da roupa assim, do casaco, ficou lá tranquilão, quietinho. Ele não podia entrar ali, porque defeituosos físicos não podiam entrar no lugar sagrado. Ele estava com a mão escondida a Jesus, para provocar Jesus. Fala: ei, você, eu sei que você está com a mão aí defeituosa, vá para o meio. Eu não estou inventando nada, leia o texto bíblico. Jesus falou: vá para o meio. Jesus mandou o cara ir para o meio, para todo mundo ver, né? Vá para o meio. E Jesus curou aquele homem dentro do ambiente sagrado. O homem não tinha nem que estar ali. Foi mais um tumulto. Que absurdo! Um homem defeituoso entrou no templo, ele ainda mandou o homem ficar no meio para envergonhar a gente mesmo e curou o camarada aqui dentro. Olha que absurdo. O homem com a mão retorcida ficou curada, faz festa. O cego foi curado, faz festa. Mas eles queriam brigar com Jesus, porque a sua estrutura na alma já estava condicionada a criticar e a ser do seu jeito. Você conhece pessoas assim? Você é uma dessas pessoas? Eu fui pastor de uma igreja aquela igreja tinha vivido um tempo muito, muito complicado, muito conturbado. Quando eu fui assumir aquela igreja, o pastor que eu estava substituindo, ele só falava assim para mim, para a Priscila. Priscila estava comigo, minha esposa. Aqui tem um culto tal dia, se eu fosse você, eu terminava com esse culto, porque esse culto é só problema. Está vendo isso aqui, quebrado? Rapaz, as crianças aqui são terror, elas quebraram aqui esse negócio no banheiro. Está vendo isso aqui? Isso aqui não funciona. Eu fiquei pensando comigo: rapaz, por que ele não resolveu isso, né? Ele está me passando na igreja falando que eu tenho que resolver. Por que ele não resolveu? E a forma como ele estava me passando o negócio dava a pior das impressões. Mas eu estava empolgadão, não estava nem aí com aquilo. Deus já tinha gerado no meu coração ânimo. E eu me apaixonei, eu digo isso até hoje, eu me apaixonei pelaquela igreja antes de eu assumir, antes de eu tomar posse. Eu me apaixonei pela igreja. Então não importava o que falassem de mal daquela igreja, eu estava apaixonado pelo trabalho. E foram 2 anos de muita luta, muita mesmo. A
ponto de eu um dia ligar para o bispo. Acabou um culto de domingo, teve uma confusão, eu liguei para o bispo não me atendeu, que ele estava viajando. Liguei para o meu SD na época e falei, olha, aconteceu isso, eu quero dizer o seguinte, se vocês estão pensando em me tirar, eu liguei para o bispo falar isso, ele não pode me atender, então estou falando para vocês, se vocês estão pensando em me tirar por causa disso, eu digo, não quero sair, vou ficar, vou comprar a briga, vocês só me segurem, me deem tempo. E eles me deram tempo, não me tiraram. E a igreja prosperou, viveu um tempo muito bom. A igreja foi crescendo. Nós começamos os trabalhos de discipulado, a igreja foi se desenvolvendo. Tinham as dificuldades, mas era um prazer cada culto. A igreja sempre avançando. Mas eu tinha algumas pessoas que eram esses escribas aqui. Um dia, depois de muitos, porque a paciência, ela não se esgota num primeiro momento, né? Tem gente que esgota, o pavio do cara é curtinho. O meu pavio não é curto, meu pavio é até muito longo. E naquela época era menos do que é hoje é até mais. Naquela época era menos, mas mesmo assim eu aguentei ele durante muito tempo. A igreja crescendo, se desenvolvendo. E quase todo culto aquele irmão vinha, pastor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso está errado, tá? Meu irmão, fica na benção, tranquilo, a gente vai resolver. Um dia ele virou para mim e falou assim, porque quando eu era líder dessa igreja, aquela luz ali era não sei o que, era diferente, bebê. E eu preocupado com célula, com igreja crescendo, com avanço, e ele preocupado em ficar comparando quando ele tinha sido líder e como era agora. Naquele dia, eu lembro como se fosse na porta da igreja, no portão, eu tive que repreendê-lo. Eu falei, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu já estou te aguentando há tempos. Nunca mais venha com essa conversa para mim, tá bom? Vai ganhar vidas para Jesus. Esquece o tipo de lâmpada que tem na igreja. Quando você era coordenador, você fazia daquele jeito. Agora tem um outro coordenador, ele quer aquele outro tipo de lâmpada e tem a minha anuência e vai ficar aquele tipo de lâmpada, tá bom? Vai se preocupar com vidas, rapaz. Tem gente assim. A telha está sendo aberta, as pessoas estão tendo que entrar pela telha porque estão carecendo, e o cara preocupado que Jesus estava falando que ele tinha o potencial de perdoar pecados ou não, sabe por quê? Porque às vezes a nossa alma está voltada para os nossos próprios interesses e não os do reino. E por isso nosso olhar é sempre focado naquilo que não diz respeito àquilo que é o mais importante no reino de Deus, que é no final das contas as vidas, as pessoas. É sempre do meu jeito, é sempre da minha forma, é sempre como foi em 1900 e meu vovô garoto. Deixa 1900 e seu vovô garoto para lá. Agora é 2021, agora é esse o tempo. Destelha a casa, coloca a gente para dentro. Ouça o que Deus está falando. A igreja não tem que ser do seu jeito. A igreja não tem que ser a extensão da sua casa. A igreja não tem que ser a extensão das suas vaidades, do seu orgulho. Não pode ser assim, e por isso eu brinquei no início dizendo que esse capítulo 2 de Marcos tinha que ter tema ou subtema, as várias denominações, o nome das várias denominações. Coloque aqui igreja metodista, coloque aqui batista, assembleia, todas elas, porque em todas elas tem gente assim. Tem os que amam vidas, os que não medem esforços, ou deveria ter os que não medem esforços para botar a gente perto do altar de Deus, mas também tem aqueles que estão cuidando dos seus próprios interesses, que amam mais as coisas do que as pessoas, que amam mais a sua estrutura de vida do que o reino de Deus, que amam mais a sua forma de ver o mundo do que a forma de ver de Deus. E por isso elas não crescem, atrapalham de crescer, por isso tem gente sendo curada, tem gente sendo salva, e o cara está preocupado com o tipo de lâmpada que tem na igreja. É por isso que Jesus muitas vezes chamou os caras, vocês são raça de víboras. Vocês são raça de víboras. Vocês são hipócritas. É por isso que Jesus chamava os caras nessa estirpe aí. Porque não dá para você tolerar num ambiente de milagres, onde Jesus está, onde você pode usufruir do melhor, que a nossa vaidade, que a nossa forma de ver o mundo
esteja na frente do reino de Deus. Você conhece pessoas assim? Vou fazer a mesma pergunta para todos os grupos, tá? Você conhece pessoas assim? Você é uma dessas pessoas? Você está mais preocupado com coisas que não lhe dizem respeito, às vezes, dentro da estrutura da igreja, está deixando que te diz respeito. Aquele irmão que falou, quando eu era líder, eu falei, quando você era, você não é mais. Quando você foi, era assim, hoje não é mais. Hoje tem um outro grupo que é responsável por isso. Então, aquele grupo que é responsável entendeu que a lâmpada tem que ser assim, então é aquele grupo que responde. Tem um outro líder, tem um outro grupo. Foi assim quando você era líder. Não se preocupa com isso, não. Deixa a lâmpada lá do jeito que está. Tem um grupo que se responsabiliza pela lâmpada. Você se responsabilize por aquilo que Deus te chamou para fazer. Se responsabilize por aquilo que Deus chamou para fazer. Os escribas deveriam estar ali, como pessoas da religião, eles deveriam estar ali ajudando, destelhando a casa. Nós somos a religião, a gente sabe que esse homem é um homem de Deus, então vamos botar a gente para dentro, vamos fazer o pessoal conhecer Jesus, eles estavam ali. Isso é um blasfemador, isso aí é um herege. Cuidado, que às vezes a nossa estrutura de vida nos embota os olhos, a visão, nos faz fazer e agir contra o reino de Deus sem que a gente perceba. Veja o caso do apóstolo Paulo. Vocês lembram de Paulo? Paulo odiava a Deus? Não. Paulo amava a Deus. E ele amava tanto a Deus que ele, tendo sido ensinado que o cristianismo era contra Deus, o que ele fazia? Ele lutava contra o cristianismo. Mas a sua estrutura religiosa era tão forte que fizeram com que Paulo acreditasse que Jesus era um impostor. E ele acreditou nisso. Ele entrou nessa conversa. Aí em Atos 9, Jesus fala para ele, Paulo, você sabe quem eu sou? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Tem gente dentro das nossas igrejas atrapalhando, perseguindo, e não sabem que estão perseguindo e atrapalhando. Porque eles até têm uma boa intenção, mas a sua intenção é associada com a sua alma. A sua intenção é associada, a sua boa intenção é associada com as suas prioridades. Acham que estão ajudando, mas estão atrapalhando. Você já viu gente que critica tudo? Campanha de libertação, para que isso? Esse louvor aí que o pessoal do ministério cantou, por que puxou essa música? Esse pessoal está aí medindo temperatura, para que isso? Eu não estou com febre. Calma, é um protocolo. E bom falar, gente, não fiquem chateados com o pessoal ali que mede a temperatura na testa, tá bom? O lugar de medir temperatura é na testa, não no pulso. O pessoal falou que alguns ficam desconfortáveis, é porque é na testa mesmo. Se você medir no pulso, se alguém tiver com febre aqui dentro, com 37, por exemplo, mediu ali no pulso 37, na verdade ela está com 38. Se mediu ali 37 e pouco, 37,3, não está com febre. Mas se medir na testa, ela está com 38 e pouco, porque é na testa que tem que medir. O aparelho foi feito para medir na testa. Por quê? Não? Briga com o cara que fez, ora, não vai brigar com o pessoal da porta. Tá bom? Mas tem gente que briga por tudo, Tem gente que briga por tudo. São os escribas. Briga por tudo. Se preocupe com aquilo que é o primordial. Se preocupe com Jesus. Você conhece alguém assim? Você é assim? Quer ver um outro grupo que tem dentro das nossas igrejas que está aqui? É a galera que está lá no versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Essa galera aqui eu queria na minha igreja, hein? É a galera que vibra mesmo com o que está acontecendo. Eles não ficaram ali questionando, eles viram o cara sendo curado, eles disseram, glória a Deus, jamais vimos coisa assim.
Nós precisamos ser essas pessoas entusiastas com aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos ser essas pessoas entusiastas com a obra de Deus. Tem pessoas assim, e eu me alegro que sempre nas nossas igrejas a gente tem gente assim. Vamos fazer uma campanha de libertação, pastor, estou dentro, é isso aí mesmo. Vamos para a céu, pastor, estou dentro. Vamos evangelizar na rua, pastor, se eu não estiver trabalhando, eu estou aqui. Vamos orar de madrugada, estou junto, hein? Estou nessa. Escola dominical online não dá para ser presencial. Eu não sei mexer no celular, pode me ensinar aqui? Quantas pessoas nos procuraram pedindo para ajudar? Sabe por quê? Porque não importa o que aconteça, a forma que aconteça, elas se importam que a glória de Deus está sendo revelada, elas dão glória a Deus e dizem, jamais vimos coisa assim, é isso aí que a gente quer mesmo. Você é assim, ou você conhece pessoas assim? Esse é um dos grupos que são aqui em Marcos 2, e que Deus espera que também compõe a nossa igreja, as nossas igrejas. Os entusiastas, aqueles que se alegram com o que Deus está fazendo, aqueles que querem participar de alguma forma com tudo que está acontecendo. Tem gente assim, eu conheço muita gente assim nas nossas igrejas, conheço os escribas, conheço os fariseus, conheço os 4 amigos que destelham a casa para colocar a gente para dentro, e conheço também os entusiastas que glorificam a Deus por tudo. E nós precisamos dessas pessoas mesmo. Nós precisamos dessas pessoas, ou nós precisamos desse sentimento no nosso meio, de exaltar o nome de Deus por tudo que está acontecendo, por reconhecer que é Deus na nossa vida, por reconhecer que cada palavra ministrada aqui nesse altar é a boca de Deus falando com a gente, por isso nós não fechamos o coração. É entender que cada música proposta aqui é um elo que nos conecta com o eterno, então nós vamos cantar com força mesmo. Eu não vou ficar sussurrando palavras. Eu gosto de gente que canta mesmo, que abre a boca, que não fica sussurrando palavras para Deus. O cara que é desafinado, o desafinado só não pode subir aqui para ministrar, tá bom? Só não vem aqui para cima, deixa a galera que sabe cantar, sabe tocar aqui. Mas aí embaixo, como eu, canta mesmo desafinadamente se você não é afinado. Abra a boca, rasga o coração. Apresente-se diante de Deus como aqueles que estavam aqui se admirando e disseram, nunca vimos coisa assim, Deus seja louvado. O cara desceu do telhado e foi curado. Olha que coisa espetacular, olha que coisa maravilhosa. Tem o culto das mulheres aí, dia 24, eu vou chamar um monte de amiga para estar aqui, porque é coisa maravilhosa de Deus. Eu não vou abrir mão de convidar uma família que eu conheço, que estão passando dificuldades, para estarem aqui na próxima quarta-feira, porque é coisa maravilhosa de Deus. O que Deus está falando aqui na nossa igreja é coisa espetacular. Então eu vou ficar aqui concentrado, ouvindo, absorvendo, e eu já vou ficar pensando como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida a partir de hoje. É esse grupo, é esse sentimento que nós precisamos ter. Uma igreja entusiasta, uma igreja que quando ouve declarações de bênçãos aqui, aí de onde está sentado diz, glória a Deus, é isso mesmo, tomo posse dessa verdade, assumo isso no meu coração, é essa verdade que eu quero para mim, é isso que eu quero experimentar. Eu sei que nós vivemos numa cultura diferente de outros lugares e tal, mas mesmo assim o brasileiro, ele é por si mesmo entusiasta, ele gosta do negócio de pegar, esse negócio de ficar falando, de se expressar, a gente gosta disso, não é como algumas igrejas em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas igrejas o pessoal levanta enquanto o pregador está falando, levanta, é isso mesmo pastor, prega mesmo, é isso aí, você já viu algum culto norte-americano assim? O pastor fala alguma coisa que ele gostou, ele se interessa, ele levanta ali, é isso aí, pastor, prega mesmo, prega, fala assim mesmo. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos que não era totalmente assim, mas era quase. Tinha uns caras que levantavam, davam uns glória lá, falavam uns mistérios lá, e ficava tudo por isso mesmo. Tem igrejas que é mais incisiva ainda, eu não cheguei nessas. Nós não chegamos a esse ponto.
Mas o entusiasmo, a vibração, é quando a gente começa a ver Deus fazendo as coisas, a gente começa a imaginar a nossa vida fluindo nesse princípio. Você é assim? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Se você não é assim, comece a treinar isso. Começa a falar uns glória a Deus baixinho aí, ó, abafado na máscara. Quando a gente puder ficar sem máscara, e a gente espera que esse tempo chegue logo, você já está treinado. É quando eu falar assim, olha, a tua vida vai fluir nessa semana, você já vai dar glória a Deus, aleluia. Quando a música começar a tocar aqui, você não vai esperar o ministro pedir para você aplaudir, não. A música é mais intimada, você já começa. Você já levanta a mão e já dá um glória a Deus. Você já começa a profetizar. Tem gente que acha que profetizar é só quando todo mundo fica caladinho e alguém fala, eis que te digo e tal. Para com esse reducionismo. Profetizar é abrir a boca e declarar as bênçãos que Deus gera no teu coração. No meio do culto, pode ter 350 milhões de profecias. Levanta a tua mão e começa a profetizar, abre a tua boca. No meio do louvor, a gente está cantando aqui, o teu reino é eterno, de paz. Você já levanta a mão para a tua casa e declara, a minha casa é casa de paz. A minha vida é vida de paz no Senhor. Eu faço parte desse reino eterno. Você está profetizando. E eu quero encerrar falando sobre um último grupo. Eu encerro com eles. Expresso ou expressado naquele homem, no paralítico que foi jogado do alto daquele telhado. Jogado não é talvez a melhor expressão, mas acessou a casa pelo telhado. Não pegaram o cara, vai lá. Não. Foram com cordas. Olha que coisa interessante. Jesus virou para aquele homem e falou o seguinte, os teus pecados estão perdoados. Você não percebeu nada nesse texto? Você não percebeu nada aqui? O homem era o quê? Vamos lá. Paralítico. E Jesus falou, os teus pecados são perdoados. Você já viu, por exemplo, aquele homem lá em João capítulo 5, um homem de 38 anos, paralítico, e ele reclamou, ninguém pode me jogar dentro da água quando a água é agitada. O que Jesus falou para ele? Pega a tua cama e vai andando, meu amigo. O cego de nascença, que eu já mencionei aqui, o que Jesus falou? Cuspiu no chão, lodo. Ai, que nojo, pastor. Esquece esse negócio, rapaz. Melhor você ver uma cena que aparentemente é nojenta e ser curado. Por que Jesus cuspiu? Eu sei lá por quê, pô. Quando a gente estiver no céu, pergunta a ele. Eu não sei. Não sei. Cuspiu, fez lodo, passou no olho do cara, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Jesus falou alguma coisa sobre pecados? Não. Mas para esse Jesus falou. Então está claro para mim que aquele homem estava paralítico, estava doente, muito mais por questões da sua alma, oriundas da sua alma, do que do seu físico. Eu não posso aqui falar o que aconteceu com aquele homem, porque a Bíblia não diz por que ele tinha pecados que associavam a sua enfermidade. Eu não sei. Qualquer coisa que eu falasse aqui seria mera especulação. E eu não gosto muito de seguir essa linha tênue aí. Mas a Bíblia fala que Jesus falou, olha, teus pecados são perdoados. Aí os escribas recriminaram. Que negócio é esse? Por que ele falou de pecados? Ele não pode nem perdoar pecados, só um pode perdoar pecados, que é Deus. Jesus, sabendo de tudo, porque ele sabe tudo que se passa dentro de todos os grupos, ele já sabendo falou o seguinte, calma aí, o que é mais fácil eu falar para esse homem, seus pecados são perdoados, ou pega o teu leito e sai andando? O que é mais fácil? É muito mais fácil dizer para ele, pega o teu leito e anda. Mas Jesus falou, isso seria mais fácil. Mas o trabalho que ele precisa mesmo é o trabalho de se perdoar dos seus pecados. E eu fecho então com esse quarto grupo de pessoas que tem dentro das nossas igrejas. As pessoas que estão paralíticas, não no sentido clássico que a expressão remete, não estão aí andando de muletas ou então cadeira de rodas.
mas áreas da vida paralisadas, paralíticas, por questões lá da alma que precisam ser limpas. E Jesus sabia que o problema daquele homem não era meramente físico. O problema daquele homem era de pecado acumulado. Era coisa da alma dele, que eu não me sinto à vontade de ficar aqui trabalhando. Por quê? Porque seria especulação minha. Mas está claro que era algo da alma dele, era algo das suas emoções, dos seus sentimentos. E Jesus, diferentemente do que fez com todos os outros, onde Jesus falou, pega o teu leito, anda, dá teu jeito, lava os olhos, você está curado, vai embora. Tua fé te salvou. Jesus fez diferente. Jesus falou, olha, teus pecados são perdoados. Teu problema é dentro da tua alma. E tem uma galera dentro das nossas igrejas que compõe esse grupo aqui. O grupo dos paralisados, não por problemas necessariamente físicos. Paralisados não porque a igreja é muito ruim. Tem gente que fala assim, meu ministério está parado porque a igreja é ruim. Meu ministério está parado porque o pastor não me reconhece. Meu ministério está parado porque o líder do ministério não me enxerga. Não é porque a igreja é ruim, não é porque o líder é ruim, não é porque a irmã é ruim, a irmã é boa. É porque a sua alma precisa ser curada. Então, por isso que você está parado. Tem um grupo dentro das nossas igrejas que eles são travados. Não é porque a igreja é pequena ou grande. É porque ela, tem problemas lá dentro que precisam ser ajustados. Jesus disse para os escribas, vocês estão me criticando, não estão? Não, a gente não está, não. Estão sim, porque eu sei. Eu digo para vocês o seguinte, o que é mais fácil? Não seria bem mais fácil dizer para ele, pega teu leite e anda? Mais fácil, é o protocolo. O protocolo é qual? Você está parado? Claro, se pastor não te reconhece. Você está parado por quê? Claro, a irmã não te cumprimentou, sai dessa igreja. Você está travado porque claro, porque eu estou vivendo um tempo diferente na minha vida e tal. Agora, depois eu dou atenção para as coisas de Deus. A gente vai ficar dando desculpa. Jesus falou, é muito mais fácil a gente ficar dando esse tipo de resposta protocolar. É o pastor, é o líder, é a irmã, é o irmão, é a igreja, é a denominação. É muito mais fácil a gente ficar dando essas respostas protocolares. Está paralítico? Pega a tua cama e anda, você está curado. Jesus falou, não seria mais fácil falar isso? Mas o trabalho com ele não é esse. Eu falei isso para os outros, para ele. É questão de pecado, de culpa que precisa ser perdoada. Você conhece pessoas assim? Você é uma dessas pessoas que está parada hoje, porque tem sentimentos, tem coisas dentro da sua alma que travaram você, que impediram você de avançar na vida pessoal, na vida com Deus, na vida ministerial, na vida familiar. Quais são esses impactos na sua alma que hoje, nessa noite, Jesus está falando? São perdoados, estão anulados. Lembra do que eu preguei domingo passado pela manhã? Tem alguém que está intercedendo por você, acabou. Anulou isso, não tem mais acusação. Avance. Então nós vemos aqui, e eu encerro relembrando para você, nós temos esses grupos aqui nas nossas igrejas. Primeiro grupo, esse grupo é bom, hein? Grupo da galera que não mede esforços para fazer gente conhecer Jesus. O que precisa fazer? Montar um andame para empurrar a gente para dentro pela janela? Destelhar a casa para fazer pessoas acessarem por cordas? A gente vai fazer. O que eu preciso fazer? O culto começa às 7, dá 20 minutos da casa dele para cá. Eu vou marcar então com ele 6h40, na porta da casa dele, vou trazer ele para a igreja. O que eu tenho que fazer? Compartilhar o link do culto com ele? Vou compartilhar. Pelo menos uma hora ele vai ver. O que eu tenho que fazer? Para mais pessoas conhecerem. Eu tenho que me inscrever no canal da igreja? Me inscrevo. O que eu tenho que fazer? Comentar alguma coisa para dar relevância lá no vídeo da igreja? Vou escrever então, nem que eu escreva glória a Deus, aleluia.
Mas eu vou fazer alguma coisa para que esse evangelho, para que essa palavra chegue a mais pessoas. O segundo grupo é o grupo dos escribas. E esse grupo é complicado, hein? É o grupo da galera que coloca na frente dos interesses do reino os seus próprios interesses. Tem gente sendo curada, eu quero saber que dia que foi curado. Foi sábado? Está errado. Tem gente que foi curada. Pô, mas esse cara não era nem para ter entrado aqui, ele tem a mão retorcida, não pode entrar no templo. Tem gente curada, eu quero saber quem curou. Não, o cara está curado, celebra. Não, eu quero saber quem curou. Quem foi o herege que curou no sábado? Deus está falando, não importa que Deus está falando, eu quero saber que a lâmpada tem que ser a lâmpada da época que eu era o líder da igreja. Dá vontade de rir. Hoje eu fico rindo com essas coisas. Na época eu fiquei bravo com o cara. São os escribas. Muda. Coloca Deus como prioridade. Terceiro grupo. O grupo da galera entusiasta. O Israel começou a tocar ali, ele já está dando glória a Deus. Começou a tocar ali, ele já está pronto. Ó, vamos começar a cantar agora. Agora tem que ficar ligado. Não fala comigo não, hein? Não fala comigo não. Já vira para quem está do lado, já fala, não fala comigo não, que agora eu vou adorar a Deus. Agora eu quero exaltar o nome do Senhor. São os entusiastas. Viu o cara sendo curado. Rapaz, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Precisamos de gente assim. E tem o quarto grupo, que é o grupo de pessoas que são paralíticas, paralisadas. Não porque quebraram a perna, ficaram defeituosos, tiveram alguma doença no corpo, não. São pessoas que precisam de ajuste na alma. E desatando esse nó, eles vão ser livres. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos terminar esse culto. Nós temos aqui 4 grupos apresentados em Marcos capítulo 2. 4 grupos. 4 grupos. Você conhece esses grupos aqui? Você conhece? Você consegue lembrar de pessoas? Pastor, a pregação é para a gente ficar acusando pessoas? Não. É exatamente nesse ponto que eu quero pegar com você agora. Você fica aí só pensando nas pessoas que você lembra quando você ouve essas coisas. Mas você consegue se associar a isso. Esquece agora quem você lembrou. É inevitável que a gente lembre de pessoas. Eu lembrei de alguns aqui. Mas agora você consegue se associar a isso. Você consegue se associar a isso. Você consegue reconhecer agora de qual grupo você faz parte. Eu faço parte dos entusiastas. Glória a Deus. Então vigie para você nunca ser escriba. Eu faço parte dos escribas.